saudar o pastor José e a pastora Silene, queria que eles viessem aqui. Uma salva de palmas em glória ao Senhor Jesus. Fica, pastor José. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar junto com essa família, com este casal. Pai, nós sabemos que o seu coração se alegra por tudo que eles têm feito naquele lugar, a sua família, pelaquela igreja, Pai, que tem se levantado ali, Senhor, um lugar que muitas pessoas nem conhecem, nunca ouviram falar e viram as costas, Senhor. Mas os teus filhos ouviram tua voz, Senhor, e lá estão fazendo a diferença. Eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido sempre será fiel com eles, tem sido fiel. E quero te agradecer, Pai, porque eles estão aqui conosco. E nesta noite, Senhor Jesus, queremos te honrar através da vida deles, Pai. Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e pedir que o Senhor mova nossos corações, que o Senhor aqueça os nossos corações, que nós possamos queimar realmente pelas vidas como eles queimam, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Pode se assentar. Pastor José Elson, pastora Silene. Fica aqui. Amém, pastor Israel. Só um minuto. Amada igreja, paz do Senhor, boa noite. Eu costumo cumprimentar a igreja africana assim, perguntando a eles se Deus é bom. Deus é bom? Em todo tempo Deus é bom. E também quando nós interagimos com a igreja, nós ensinamos que a igreja lá em Guiné é uma igreja família. Muitas situações, muitos filhos abandonados pelos pais, órfãos de pais vivos, ou órfãos mesmo, e a gente tem a oportunidade de viver na casa de Deus como família, e é assim que nós estamos sentindo nesta noite. Então vou perguntar aos irmãos, só para quebrar o gelo, esta igreja é uma igreja família, e esta igreja também é uma igreja missionária, e se existe uma igreja que não ora, ainda não teve intimidade com o Pai. Então nós ensinamos a igreja africana a ser família, a ser missionária e viver uma vida de oração. Porque só a oração pode transpor e fazer aquilo que nós não podemos. Amém? E Deus fez isso aqui conosco. É uma honra estar com os irmãos. Nós somos tratados, eu até engordei aqui, né, amor? E é muito bom estar com os irmãos nessa. Nós não estamos aqui para pregar, porque tem muitos bacharéis aí, né? Mas nós estamos aqui só para testificar, trazendo como relatório, porque vocês fazem parte, porque tem pessoas aqui que têm semeado nas nossas vidas e como têm semeado, né? Nós louvamos a Deus e queremos agradecer, né, amor? Em nome de Jesus, aos pastores, à liderança, ao novo departamento de missões, né, dessa igreja, né, pastor Paulo? E por esse casal tão especial, nós não sabíamos, fomos surpreendidos, como fomos bem tratados aqui, e que o Senhor recompense 100 vezes mais a maneira que vocês trataram. É a primeira vez que estamos aqui, né, no Paraná, né? Mas louvamos a Deus aqui em Ponta Grossa, e eu creio que vai ser a primeira vez de muitas, né? Só que quando a gente visita alguém tem que pagar, nós estamos pagando a visita, né? Mas só que as portas estão abertas para tê-los conosco lá em Guiné-Bissau, para viver aquilo que é melhor de Deus, a obra missionária. Amém? Então, nós somos formados, né? Eu sou formado na área de saúde, a Sirlene na área de educação. Depois ela vai estar falando alguma coisa também, né? Eu vou segurar ela aqui, irmãos, porque ela é meu ponto de apoio. Se ela não tiver, eu fico perdido. Amém? Pode sentar, amor, depois. Vem cá, aqui, ó, fica aqui.
Aí, pastor já pegou o mistério. Amém. Irmãos, antes de nós começarmos, Deus colocou uma palavra no meu coração para a igreja brasileira, e eu queria deixar para vocês como reflexão, depois a Sirlene também vai estar falando um pouco, como introdução, né? E a palavra de Deus tem primazia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nós viemos trazer para os irmãos, nessa compartilhar, né? Uma palavra de conscientização missionária, uma palavra, né? Voltada àquilo que Deus tem fazendo conosco, testemunhos, enfim. Amém? Mesmo assentados, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: ouça bem, irmãos, que o Espírito Santo de Deus quer que você ouça, que nós entendamos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim, disse Paulo, que sou prisioneiro seu, antes participas das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Tremendo essa palavra, irmãos. Deus me deu essa palavra para compartilhar com os irmãos, porque, na verdade, Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Missões, para se fazer missões, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter determinação. E para ter determinação, é só com o poder de Deus, é só com o envolver do Espírito Santo completamente, se esvaziando, né, como disse Paulo lá em Filipenses 3, parece que 13, esquecendo das coisas que para trás ficaram e prosseguindo. O nosso alvo é as almas. Não existe igreja sem a obra missionária, sem o ID de Jesus. A ordem imperativa foi dada e nós estamos representando a igreja brasileira nas nações. E hoje nós trouxemos um pequeno relato daquilo que o Senhor fez. Mas nem sempre foi assim, irmãos. Quando as coisas começam, nós temos que ter realmente ousadia. Quando nós começamos a obra ali, no arquipélago Bijagós, a gente chega em Bissau e viaja mais 8, 9, 10 horas em alto mar para se chegar na ilha, né? É um consumo tremendo de combustível, ninguém quer ir, é o fim mesmo, os galhos não alcançados. Nós abrimos trabalho lá em um lugar que chama Nago, evangelizamos uma senhora que já estava no fim da vida, e eu falei de Jesus para ela, ela falou: quem é Jesus? Nunca vi falar, quem é essa pessoa? E aí fomos, irmãos, né, desafiados pelo Senhor a cumprir o ID, representar a igreja brasileira. Nós passamos 4 anos sem nenhuma conversão. Os únicos brancos lá os missionários. Houve muita rejeição, muita guerra espiritual por causa dos feiticeiros. Antes eles falavam era igreja de menino. Isso é quando eles deixaram os meninos entrarem na igreja. Era só nós. A Sirlene pregava para a parede, depois uma irmãzinha, e assim começamos com 4 pessoas lá. E aí eu vou te contar uma coisa que Deus fez. Nós estávamos em uma antiga discoteca, porque chegou o tempo da chuva, lá chove 6 meses direto. Chegou o tempo da chuva e nós emprestamos uma antiga discoteca para fazer os cultos. E eu digo que lá que eu converti. E nesse culto, num dia de culto, eu lembro que eu fui para a igreja, eu estava com malária, uma febre terrível, e eu ia pelo caminho, vomitando. E quando nós começamos o culto ali, só criança, era o bloco e uma tábua para as crianças se assentarem. De repente a igreja foi invadida por um grupo de mulheres. Quando adoece alguém, eles correm para as balobras, para os centros espíritas. Todas as aldeias têm 2, 3 centros espírita, e elas então naquele dia, não sei por que cargas d'água, entraram na igreja com aquela criança, e nós sempre andamos com a maleta de medicamento. Eu não sabia se eu pegava uma maleta de medicamento ou eu orava, e eu falei: vamos orar.
sozinho, um jovenzinho que estava conosco, não tinha chegado ainda do lugar, né, da plantação de arroz. E ali começamos a orar para aquela criança. 5 minutos depois ela acabou de falecer e eu fiquei desesperado com Deus. Falei: Senhor, o que eu faço agora? Se essas pessoas vão embora, o que as pessoas vão falar amanhã? Senhor, tem misericórdia. E entrei em desespero, mas não falei com eles que a criança tinha morrido. E fui orando ali, orando, e cada vez mais a criança geladinha, né? A pessoa que estava segurando, um rapaz, queria ir embora. Eu falei assim: não. E de repente eu comecei, missionário tem que ser estratégico, né? Eu comecei a falar assim: olha, se essa criança morrer, já estava morta, é culpa sua, que eu estou orando, vocês estão olhando para mim. Vão, Tessama Nindo, quer dizer, clame a Deus. Nindo, Sucurã, Deus nos socorra. E fui falando com eles na língua deles, e fomos orando. Irmãos, meia hora, 40 minutos, nada. O tempo foi passando e a gente, irmãos, sabe quando Deus vai te usar? Quando você se esvazia completamente. Quando nós nos esvaziamos, porque não somos nada. Sem o Senhor é tudo, é Ele que faz, é para a glória dEle. Se está acontecendo alguma coisa boa na sua vida, saiba que não é por você mesmo, é para que naquilo que você está fazendo, o nome dEle seja glorificado. Irmãos, e depois daqueles momentos, nós sempre colocávamos uma mão no peito daquela criança. Samuel, ele chama Samuel, tinha 3, 4 anos, já geladinho, eu colocava a mão no pulso dele, e nada. Depois de muito tempo, quase 1 hora de tempo, eu não sei se foi coisa da minha cabeça, não sei, mas naquele momento eu senti um toque só de pulsação. Para mim aquilo ali foi uma bomba de fé. Eu comecei a renovar as forças, já suado. Quando eu dei por mim, eu estava deitado no chão, passou clamando, e eu voltava, pegava naquela criança, e eu comecei a sentir outras pulsações. Vieram lentamente, e quanto mais a fé vinha, e aquele sentimento de que estava voltando, e foi mais forte. Eu cresci naquele momento, junto, parece que eu ressuscitei na fé, aceitei Jesus, como eu disse, naquele momento. E aí, irmãos, aquela criança ressuscitou na igreja. Foi tanto tempo que os feiticeiros saíram das balobas, veio para a porta, assim, para as janelas, a aldeia reuniu toda do lado de fora, as mulheres estavam ocupando, assim, todo o ambiente, irmãos. E o Senhor ressuscitou aquela criança. O Deus que você serve, Ele pode tudo. Ele ressuscita os seus sonhos. Ele faz, irmãos. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, mas não vivemos a essência daquilo que o Senhor está falando. O Senhor está falando para que nós não sejamos covardes, para que nós tenhamos ousadia, convicção. Deus nos chamou com um propósito. E o seu propósito é a obra, a função da igreja. A igreja não é igreja dentro, a igreja só é igreja quando ela está fora, trabalhando. E eu posso testificar, para a glória de Deus, que essa igreja está conosco, mas nós podemos fazer mais. Nós vamos mostrar algumas igrejas, irmãos, e vocês vão ficar maravilhados. Enquanto nós lutamos anos para construir uma igreja, os muçulmanos em 1 ano, eles construíram 600 mesquitas. Eu tenho vergonha, porque nós podemos fazer mais. E o momento certo é agora, porque o Deus de milagres, o Deus de poder, Ele está conosco. E o que nos constrange então, missionário, é viver 19 anos no campo, não querer voltar, não fazer mais parte do Brasil, é o amor. Essa compaixão de Jesus. Quando o pastor leu ali, quando ele andava pelas aldeias, ele se compadecia. Nós precisamos nos compadecer. Como se você não pode ir? Irmãos, missões se faz com uma igreja que ora, com uma igreja que intercede. Se você está orando, você pode se transportar pelo poder da oração lá e sentir as nossas dores e clamar no reino para que realmente nós possamos fazer mais. Deus nos renovou muito forte lá no Mato Grosso, que nós tivemos
né, em Dourados, e aqui nós sentimos, irmãos, um renovo tão grande, não há como explicar em palavra o que Deus fez, mas nós vamos voltar edificados, fortalecidos, sedentos para fazer mais. E você, se formos todos nós, se esse mover inflamar, irmãos, nós podemos fazer muito mais. Não podemos ser covardes, não podemos ser medrosos. Se você não pode ir, interceda, nos adote em oração, para que nós possamos realmente ir mais longe, mais rápido, porque a obra é urgente, é agora ou nunca. Essa é a verdade. E que esse amor te tome nesta noite, e você se sinta envolvido, e você não saia daqui como você entrou. Se você já tinha uma chamada, que ela possa te conduzir, não seja os seus pés, mas a unção do Espírito Santo. Aqui falou de moderação, fala de equilíbrio. Não é uma emoção que passa, mas uma emoção que permanece. Essa vem de Deus, e é o que Deus quer para a sua vida. Entenda isso nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou deixar a Silene também falar alguma coisa depois a gente passa para o slide. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Nós louvamos a Deus por estar aqui. É uma honra muito grande. Na verdade, a gente não estava esperando nada do que a gente viveu aqui. Aliás, nós nem esperávamos de vir ao Paraná, de vir ao Mato Grosso. Deus preparou, assim, coisas especiais. E eu entendo que quem vive o reino de Deus vive coisas extraordinárias. Deus nos escolheu para viver uma vida de fé e milagres. O que vocês vão ver que a gente vive ali não tem explicação. São coisas extraordinárias. A palavra de Deus fala em João 15,16 que Ele nos escolheu para darmos frutos e frutos que permaneçam. Nós somos chamados para frutificar. A igreja, ela só é igreja quando ela frutifica, quando ela gera filhos para o reino de Deus. E quando você entende que o reino, ele se move nisso, você não precisa fazer muita coisa. Simplesmente Deus conta com você. Ele te dá o privilégio de você fazer parte. Eu me sinto privilegiada. Muitas pessoas falam assim, na África tantos anos, não tem isso, não tem aquilo. Não é um peso. É um privilégio de fazer parte do plano global de Deus para a salvação de almas. Deus, ele escolheu a igreja para isso. Ele deu à igreja essa autoridade. Ele não deu a nenhum outro órgão. Ele deu à igreja. E quando a igreja entende isso, ela entra nesse mover, nessa compaixão, nesse amor missionário. Irmãos, é muito lindo se apaixonar. Porque a palavra de Deus fala aqui no livro de Salmo, capítulo 2, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então já é nosso. Já é nosso. O preço já foi pago ali na cruz. A igreja só precisa tomar posse daquilo que ela é e daquilo que ela precisa fazer no reino de Deus. Se você entender que você precisa frutificar, você vai frutificar onde Deus te plantou. Sabe o que acontece com nós quando bate alguém na porta da nossa casa? Nós perguntamos para Deus assim, Deus, por que o Senhor colocou essa pessoa aqui? Deus sempre vai colocar alguém perto de você para que você possa frutificar. O reino de Deus, ele se move em si. Nós precisamos entender que nunca se houve um tempo em que o mundo precisasse mais da igreja se posicionar como igreja. Nunca se houve um tempo. O mundo está clamando para que a igreja se levante. E é interessante que quando você lê na palavra que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, eu entendi esse versículo errado. Eu achava que a gente podia ficar de braço cruzado, que as portas do inferno não podiam prevalecer. Engano nosso. As portas do inferno não podem prevalecer quando a igreja se levanta, quando a igreja ataca. E quando nós, irmãos, quando nós chegamos ali na África, como o pastor falou, se nós olhássemos pelas dificuldades, nós não tínhamos como frutificar.
E por 4 anos nós orávamos, pensávamos assim: Deus, não está fluindo. Por que o Senhor nos trouxe para esse lugar? Só tem criança na igreja. E teve um dia que eu tentei montar uma escola, eu marquei uma reunião de pais, e os pais não entendiam. Eu quero levar meu filho para a lavoura. E a gente ficava naquela coisa assim. E quando eu saí dali, eu saí assim: vamos desistir desse lugar. E quando eu andei assim, na primeira aldeia, eu vi um grupo de crianças fazendo culto, brincando de fazer culto. Tinha o pastor, tinha o dirigente. E o Senhor falou comigo assim: você consegue ver a igreja daqui a 10 anos? Você consegue ver a igreja daqui a... Apenas semeie, porque quem vai dar o crescimento sou eu. Daquele dia em diante, irmão, nós começamos a semear. Aquelas crianças que faziam parte daqueles cultos de 4, 5 anos, hoje são os nossos filhos ali, são obreiros, homens casados. Nós temos, para a glória de Deus, os irmãos vão ver, 4 filhos fazendo medicina, 2 fazendo pedagogia, 1 fazendo direito e 1 fazendo enfermagem superior. Sabe de onde eram aquelas crianças? Daquelas ilhas que não tinham esperança. Viviam ali fundados em cerimônias, mas o Senhor fez um milagre naquele lugar. Hoje são 18 igrejas implantadas ali. Em várias ilhas, irmãos, nós temos igreja e escola. Quando você coloca um pé na ilha, você tem que passar na porta da igreja. A igreja do Senhor está ali. As trevas reinou naquele lugar, irmãos, durante décadas, durante milhares de anos. Mas Jesus entrou e mudou a história. E nós somos apaixonados por esse mover. Sabe por quê, queridos? Porque este evangelho tem poder para transformar o mundo. Se nós entendermos isso como igreja, o diabo não para na nossa frente. Porque onde nós colocarmos os nossos pés, será do Senhor. Essa é a palavra. E muitas vezes nós andávamos assim mesmo. Entrávamos no asilo, o diabo nos afrontava, o diabo nos amedrontava e nós falávamos: não, diabo, a palavra fala que onde nós colocarmos os nossos pés será do Senhor. Esse lugar vai ser do Senhor. E hoje nós temos visto isso. Ainda existem muitos lugares para alcançar. E o nosso objetivo aqui hoje é que você se envolva nesse projeto de Deus de alcançar as nações. Que você sonhe, mesmo que você não possa ir, mas que você sonhe esses sonhos de Deus de alcançar as nações. E você vai ver que não precisa você fazer muita coisa. É Ele que capacita, é Ele que chama, é Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que dá o crescimento. Nós somos apenas servos, servindo a um Deus todo-poderoso, que é capaz de mudar todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Missões nos levam a um nível maior de oração, de intercessão. E aquele milagre que eu contei para os irmãos, depois daquilo, muitos bloqueios foram quebrados. As pessoas vinham pedir oração e aí o evangelho começou a fluir. Eu lembro muito bem que eu estava na clínica, lá a gente fala farmácia, e eles trouxeram uma criança já assim, desfalecida, gofando uma borra preta, já desfalecida, não havia mais nada para se fazer. E eu falei com a Sirlene, falou: eu não vou pôr a mão, essa criança já não tem mais nada a fazer. Não tem mais nada a fazer. E a Sirlene: amor, vai lá, eles já andou 20 quilômetros, está aqui, atende eles e tudo, mas eu vou fazer o quê? Né? Aí peguei a criança, a Sirlene falou, eu obedeci, né? Peguei a criança no colo, fui andando no caminhozinho assim, até a clínica. Quando eu coloquei a criança na maca assim, ela gofou aquela última borra preta e faleceu. Irmãos, aquilo acabou comigo. Eu saí assim desesperado, deixei eles lá, né? E fui para casa, abri a porta. O que aconteceu, amor? Eu já nem respondi, entrei para o quarto, irmãos, eu chorei demais aquele dia. E eu orei e falei: Senhor, o Senhor não nos trouxe aqui para ver isso. Nos dê essas crianças, nos dê esse povo como herança, Senhor. E eu chorei muito, irmãos, amargamente. Nem vi o pessoal indo embora.
não deu tempo de fazer nada. E nós, irmãos, atendemos nesses anos 30, 40 pessoas, só no período da manhã ali. A gente faz o clínico geral, a gente faz a pediatria, a gente faz tudo. E nunca mais, nenhum caso que nós atendemos, houve óbito. Quantos partos nós fizemos? Uma vez um rapaz caiu lá da palmeira, que eles sobem na palmeira para buscar o coquinho, ele se espedaçou todo e veio. Eu falei assim, amor, que eu vou fazer o quê? Irmãos, e começamos, essa cartilagem da orelha, nós remendamos tudo. O rosto dele, uma parte caiu todinha, assim, a pele, a orelha, nós remendamos ele todo, irmãos. Naquele tempo, sem anestesia, hoje, graças a Deus, a gente consegue anestesia, né? A coisa melhorou um pouco. E o lado do outro lado esquerdo ficou até mais bonito do que a outra orelha. Então, irmãos, a Sirlene falou uma coisa que você tem que pegar, que às vezes o Espírito Santo fala, se você não tiver sensibilidade nas pequenas coisas, você perde. Nós temos que ter sensibilidade do Espírito para entender o que Deus está conduzindo esta reunião. Nós temos que ser, irmãos, determinados. Temos que fazer a diferença, seja dentro de casa. Eu venho de um tempo dos nossos pais na fé, que o meu pai na fé ia beber um copo d'água e ele chorava, agradecendo e falava em mistério. Hoje, irmãos, quanta prosperidade nós temos, essa geração de hoje. Nós não podemos perder a essência, nós não podemos perder os princípios, a razão de ser igreja, é a obra do Senhor. Se mova, porque Deus conta com você. Amém? Vamos começar a mostrar agora alguma coisa, né? Aqui, os irmãos estão vendo, tá dando para ver, né? Nós estamos, aqui é o arquipélago Bijagó. Se você entrar no Google, você vai ver, né? As ilhas. Para sair, para chegar lá, nós viajamos na última ilha, lá em Ocon, são 14, 15 horas de viagem em alto mar, né? Hoje nós temos nessas ilhas 18 igrejas. Lá em cima, onde tem aquela cabeça de vaca, lá em cima, nós tivemos aqui no Brasil, há 2 anos e meio atrás, e o nosso desafio era entrar em Tchedjenhá. Em plena pandemia, né, nós trabalhamos e nós voltamos e estabelecemos a igreja, já tem obreiro lá na ilha de Tchedjenhá. Né? Então, hoje são 18 igrejas, estamos caminhando para Bulama, essa última ponto desse lado ali, que já estamos lá, já temos o terreno, estamos estabelecendo, porque a gente começa fazendo amizade, interagindo com a população, e depois a gente leva equipes de evangelização na canoa, vocês vão ver a canoa, e a gente fica acampado nessa ilha, né? E a gente faz todo o trabalho de assistência médica, e vai interagindo com o povo até que a gente conquista o coração deles. Nesse processo de namoro, nós já temos o terreno lá em Bulama. Todos esses lugares, irmãos, onde tem a bolinha, onde tem esse hipopótamo aqui, ó, a gente entra aqui, ó, nesses meios desses mangues, a gente fala mangues, né? Entre os rios, braços do mar, e a gente vai entrando para aquele fundo lá, e nós já temos uma igreja estabelecida lá. É onde não tem nada, é onde o evangelho não chegou, né? Então, são 7 ilhas, estamos passando para a 8ª ilha, 13 escolas, depois a Sirlene vai estar falando da escola, 3 clínicas de saúde e uma base missionária na capital. Nós fizemos a base na capital com a intenção de ajudar os nossos filhos, né, o Gustavo e também os filhos adotivos, para que eles fizessem o 2º grau, o 12ª classe, e fosse também para a universidade. Né? Hoje, o que aconteceu? Chegou na cidade, a gente descobriu um lixão lá, e nós levamos os jovens, os adolescentes, para fazer o trabalho no lixão. Nós levamos alimento para as pessoas que moram no lixão. Durante 3 anos, o governo acabou com o lixão, essas pessoas saíram, as famílias saíram, mas ficou essa amizade, muitos convertidos, e por causa do lixão nasceu a igreja de Jogoró, que é atrás do lixão.
Então, nasceu mais um lugar, né? E de lá nós fomos também levados à terceira base, que é ainda maior, né? Depois os irmãos vão estar vendo, que é de Itaquir, a igreja de Itaquir. Então, nós estamos em 3 lugares na cidade. Pode passar. Está aí o Gustavo, né? Pequenininho, e o Gustavo hoje. Ali é a missão onde tudo começou, na aldeia chamada Angudigo. Está aí o Ezequiel, né? A Sara, Deus fez um milagre muito grande. O Gustavo achou, não a Rebeca, mas achou a Sara, né? Está aí casado hoje. Está mora conosco, foi com 2 anos e 6 meses, e já veio no Brasil, buscou a Sara, né? Então lá. Agora tem mais um missionário, os missionários estão crescendo, pode passar. Aqui é os nossos obreiros, só em uma igreja na cidade, em Antula, nós temos 40 cooperadores, né? Então, é igual o pastor assim, né? O povo trabalha mesmo, e a gente vai só coordenando. Está aí o grupo de obreiros, o pastor Silas está lá, né? O pastor Adê está na Ilha de Formosa, né? Vai passar na frente. Então aí os jovens que hoje eram meninos ontem e hoje são homens. Esse rapaz aqui, ó, né? O PG, ele era rasta. Essas pessoas que, né? Todo doidão, né? Então Deus transformou a vida do PG. Ele realmente teve um encontro com Jesus muito grande, foi bem discipulado e hoje é casado, né? Oficialmente pela igreja e já tem uma menininha já, está lá cooperando com o pastor Adê em Formosa. Pode passar. Professores, são 50 agora, né? 46 professores na escola. Aí. Esse aqui, irmãos, o Francisco, ele é um aldeão, e quando nós entramos na aldeia de Ancaolho, é quase 20 quilômetros andando a pé, nas trilhazinhas, muita cobra lá igual água, irmãos. O Francisco mandava a gente embora, falava palavra feia, né? Palavrão, e expulsava a gente mesmo. Aí no outro dia nós estamos lá de novo. Vocês não têm vergonha na cara não? Vocês voltaram e tudo? Não, a gente não vai fazer culto, a gente veio ver como é que vocês amanheceram, como é que vocês estão, papapá, e aí, né? Foi assim muitos anos. O Francisco converteu, né? Largou os rituais, largou a cerimônia, tinha 3 mulheres, sofreu anos, pastor, como é que eu faço? Eu não posso. Pode sim, não lá, manda embora não, senão ela atrapalha a igreja. Ficou muitos anos com as 3 mulheres, aí ele pegou uma doença muito forte, teve que fazer 3 cirurgias, foi mais cirurgias, eu sei que ele ficou quase à míngua, né? E ficou 6 meses internado. Aí uma das mulheres abandonou ele, arrumou outro homem, foi embora, né? Porque ela se preocupa com isso aqui. Aí, e outra adoeceu, morreu também, e o Francisco ficou só com a Quinta. O nome dela é Quinta. E a Quinta é líder das mulheres. E ele é um obreiro, diácono da igreja, um homem, um evangelista nato, né? E fala dos missionários para ver. O pau quebra. Mudou a história, né? Aí, na Ilha de Uno, nós mostramos só a igreja de Aonho, né? Mas são 5 igrejas, 7 escolas na Ilha de Uno e uma clínica. Está aí a nave da igreja. O pastor Silas, a Aline, o Pedrinho. Aí, olha aqui, irmãos. A escola está do lado, né? Pode passar. Em Formosa, são 4 igrejas, 3 escolas e a clínica, né? O pastor Adê, todos os filhos deles nasceram lá, né? O Gabriel, a Radassa, a Ana Clara, né? A Sara, tudo nasceu lá. A Sara e o Gabriel está na base hoje, em Bissau, conosco, né? E a Ana, no próximo ano letivo, vai para a capital também, porque lá não tem maneira de continuar o estudo. Pode passar. A escola, vou deixar a Sirlene falar da escola de Itaqui, né, para interagir com os irmãos.
Se tiver alguma pergunta, irmãos, pode ficar à vontade, não tem problema não. Amém, queridos? Nós temos o trabalho lá também com as escolas, que hoje nós temos 1.700 alunos, todos os professores são nativos, e os professores eram os nossos alunos, todos os nossos professores passaram pela nossa escola. São nossos filhos, aquelas crianças de 4 e 5 anos, hoje são os nossos professores ali, homens e mulheres que Jesus restaurou a vida. Nessa localidade, é na cidade, mas todas as nossas escolas das ilhas são padronizadas assim, e a gente tem um grande testemunho, irmãos, dessa escola. Nós ensinamos no jardim tudo sobre Jesus, os milagres de Jesus, jardim pré, os milagres de Jesus. Na primeira e segunda classe, todos os homens da Bíblia, e na quarta classe, na primeira, segunda e terceira, todos os profetas, os homens da Bíblia, e na quarta classe, quem é o Espírito Santo. Nessa escola, do lado dessa igreja, né, pastor, tem uma mesquita, é um bairro onde tem uma aldeia onde tem muitos muçulmanos, e muitos dos nossos alunos são filhos de muçulmano. E no dia da matrícula, teve um pai que falou, um pai de uma criança de 6 anos, falou que ele ficou doente, e a menina falou com ele assim: pai, se você for na minha igreja, Jesus cura. Aí ele falou: mas na minha igreja também, lá também Jesus cura. Ela falou assim: não, eu vou orar pelo senhor e Jesus vai curar o senhor. E ela orou, e o homem falou que no outro dia ele levantou para trabalhar. Então a gente tem tido assim, testemunho de alcance dos pais, né, através das crianças. Os pais dão testemunho na reunião de pais do que as crianças estão falando na casa. É uma grande comunidade aqui, e nós temos crianças, irmãos, na pré-escola, que manifesta às vezes o demônio. A gente precisa trabalhar com a criança. É uma localidade que realmente Deus plantou essa igreja. E essa igreja tem um grande testemunho. O pastor José, mas o obreiro, foi nessa localidade. A gente sempre vai em lugares mais a fundo, né, que não tem igreja. E eles começaram a olhar um terreno ali. E de repente chegaram em casa, já olhamos o terreno e tal. E a gente programando de comprar o terreno, e a gente não tinha a mínima condição, nem R$1 para comprar esse terreno. E um amigo nosso daqui de Belo Horizonte, da Igreja Batista, ele estava dirigindo, e de repente Deus falou com ele assim: vende o seu carro e manda para Guiné-Bissau. Diz ele que assustou assim: Deus, mas como que eu vou levar meus filhos para a escola? Como que eu vou fazer? E ele falou que obedeceu, vendeu o carro. Irmãos, era o valor certinho da gente comprar esse terreno. Na mesma semana ele mandou o valor, e Deus ainda deu ele a passagem para ele ir em Guiné-Bissau e ver o que Deus usou ele para fazer. Na outra semana, parece, ou 15 dias depois, alguém da igreja dele deu para ele um outro carro muito melhor do que esse que ele ofereceu. Então, nosso Deus é fiel. Quando os irmãos vê essas construções assim, irmãos, são testemunhos de milagres, de fé e de milagres que Deus fez ali. Pode passar? Pode? Acho que voltou. Pode passar. Voltou para trás. Essa é a escola dominical nossa ali, né? Irmãos, aos domingos, nós atendemos mais ou menos 3.000 crianças dando alimentação. Muitas vão para a igreja para comer, só que elas ficam com a gente de 8 às 10 no discipulado. Em cada igreja, nós temos uma frequência de 300 a 400 crianças. Nessa localidade, nós temos mais ou menos 400 crianças. Aí a gente tem os professores que dão, né, separado por classe, por idade. Depois a gente dá a merenda. A igreja hoje não suporta atender criança e adultos. Então, 10 horas da manhã, as crianças têm que ir embora, porque elas enchem a igreja. E 10 horas, 10h30, os adultos chegam para o culto da manhã. A igreja já não suporta hoje os 2 grupos, porque o Senhor está fazendo milagre naquele lugar. E é nas ilhas, na cidade, todas as nossas igrejas, nós damos essa alimentação no final da escola dominical. Pode passar, amor. Esse terreno aqui onde a gente... sim, volta um pouquinho. Ali, esse terreno é todo da igreja, irmãos. Nessa localidade, em Itaqui, lá nas ilhas, a gente trabalha com o povo Bijagó, é uma outra etnia.
Na cidade, a gente trabalha com o povo balanta. Então, os costumes, casamento, tudo é diferente. E nessa localidade, existe algo que se chama casamento forçado. Você tem uma filha de 10 aninhos, por exemplo, você vende essa menina para uma família, para um velho, às vezes é pessoa de 70, geralmente é para pessoa muito velha. E ele vai pagando essa família com peixe, com cabra, com porco. Geralmente não entra dinheiro, com tabaco, com bebida. E quando ela faz 15 anos mais ou menos, ou 13, 14, ele vem buscar. E ele tem direito sobre essa menina e o governo apoia esse tipo de casamento. Então nós estamos enfrentando uma outra realidade, porque na etnia das ilhas não tem casamento forçado. Nós estamos com uma menina que mora em frente à igreja, ela se converteu, ela chama Quinta, ela contou para nós que ela estava prometida para o marido da tia, que é um homem muito velho que a gente conhece. Eu falei para ela, bom, a igreja não pode entrar porque é complicado para a igreja entrar. Faz o seguinte, foge para a casa da sua mãe no interior e conta para sua mãe. E ela foi mesmo, ela foi para a casa da mãe. Lá, a própria mãe telefonou para o tio e falou para ele que ela estava querendo fugir, que era para ele abusar dela e segurar ela. Ela engravidou. 15 anos, irmãos. É uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente tem o costume. E várias adolescentes da igreja estão prometidas ao casamento forçado. A Verônica tem uma de 15 anos, que está prometida para um homem da Espanha, um homem de quase 80 anos. Nós precisamos mudar essa realidade. E nesse terreno, a gente quer construir a casa-abrigo para as meninas, porque se você tiver um projeto, uma casa com um projeto de artesanato, de trabalho com essas meninas, você pode pedir uma autorização no governo para tirar essas meninas da mão da família. E esse é o projeto que nós estamos desafiando, né? Estamos sendo desafiados a fazer. E nós vamos fazer nesse espaço que a gente tem ali. Pode passar? Bora, que você quiser falar, você fala. Essa é a nossa IBF nas igrejas, né? Irmãos, o terreno ali é muito fértil com crianças. Nós temos uma grande oportunidade de evangelização das crianças ali. Muitas dessas crianças, porque aonde que a gente tem igreja ali na cidade, é perto de mesquita, é perto de muçulmanos, muitas famílias muçulmanas. Mas até elas têm vindo participar dos trabalhos da igreja. Pode passar. Esse é o trabalho do lixão. Quer falar um pouquinho, amor? No lixão, os adolescentes, os jovens, o Gustavo, que era o líder, né, naquela época, e aí foi crescendo. A gente dava alimentação, arroz, né, outras coisas, medicamento, e principalmente o lanche, né, às crianças aos domingos à tarde. E depois disso, nasceu, o Gustavo liderando ali, ele, o Mano, eram os responsáveis. E do lixão nasceu uma igreja. Pode passar. Está aí a igreja do lixão, a igreja de Jogoró, né? Aqui atrás tem um quarto, né? Que é dos jovens. O Gustavo cuida de 4 jovens lá da missão e a casa dele é atrás, assim, um barracão atrás da igreja. E aqui nós vamos construir também, se Deus quiser, 2 salas de aula para dar assistência da CEPEM e também da escola dominical. Aqui é a nave da igreja, dentro da igreja, né? E o Gugu aí de novo. Pode passar. Aí, momento de palestra, a gente trabalha muito essas questões de discipulado, né? Momento de culto aqui dentro da igreja, trabalho com os adolescentes. A igreja já não está cabendo, irmãos. Muitos adolescentes, muitos jovens, pode passar. Esse testemunho aqui é muito edificante, na ilha de Formosa, que tem uma igreja, a última igreja era em Ancadak. Então, esses jovens aqui, né, esses meninos, andavam 20 quilômetros, esses menininhos assim, ó, andava 20 quilômetros para ir no culto, na escola dominical, na outra tabanca, né? E o que aconteceu? Eles mesmos se mobilizaram, porque os pais não estavam deixando ir, porque tem muita cobra, muito perigoso, muito escuro no caminho. Então, eles mobilizaram e fizeram uma barraquinha. Aí depois a gente ampliou, melhorou, e aqui que a gente, né, na roça aí poderia ser um chiqueirinho, mas aqui era a nossa igreja.
E dessa igreja, irmãos, Cuiane é onde todas as ordenanças dos rituais saem. É uma tabanca líder dos rituais, mas está lá a igreja do Senhor. Bonita, não é? Vocês gostaram? Sim, amado. Varia, tem a cerimônia das mulheres, das crianças. Das crianças, geralmente, nos primeiros, depois dos 7, 8 anos, começam os primeiros rituais. Desde bebê, enfim, começa o ritual. O ritual, a criança fica no mato, ou eles ficam no adulto, fica no mato, isolado, fazendo todo tipo de ritual espírita, né? E a retaliação, né? Enfim, é bem terrível mesmo, é bem triste, na verdade. Às vezes morre, pega malária lá, morre e eles falam que foi o espírito que tomou conta, infecção e etc. Água suja, né, contaminação. Pode passar. Voltou. Cuiane de novo. Por isso que eu perguntei a vocês se vocês gostaram, porque aquela barraquinha virou essa igreja aí, ó. Momento de escola dominical, né, dentro da igreja, né, e agora nós colocamos a CEPEM lá também. A CEPEM funciona dentro da igreja. O pastor AD, que é o líder lá. Pode passar. A clínica de saúde. Bom, vem falar da clínica, porque você tem um jeitinho especial de falar aqui do senhor Júlio. Deus usou um homem descrente para nos ajudar nessa clínica. Nós temos, irmãos, desde 2012, uma parceria, segura aqui para mim, amor, uma parceria com uma ONG, uma organização de Portugal. Eles enviam dentistas e médicos para nós. E no ano de 2012, veio uma menina que era cristã. E quando ela chegou em Portugal, ela falou do trabalho para algumas pessoas, inclusive para esse senhor, que é um empresário em Portugal. E ele ficou com vontade de conhecer a nossa missão. Então ele veio, só que ele já chegou falando assim, olha, eu não ajudo o pastor, em Portugal tem muito escândalo. E a gente ficou caladinho, falamos, bom, você veio para conhecer. E a gente foi na ilha com ele, mostrou o trabalho. E esse espaço aqui é na nossa base, na capital. Não tinha nada ainda, a gente tinha só construído a igreja e tinha um terreno. E ele foi perguntando para a gente assim, o que você vai pôr aqui? Aí a gente falou, casa, o que você vai pôr aqui? Clínica e tal. E eu me lembro que na casa missionária, ele foi me perguntando, o que você vai pôr aqui no chão? Eu falei, cerâmica. O que você vai pôr na cozinha? Eu falei, cerâmica branca. E fui falando, irmãos, e nem imaginava que esse amor, essa coisa linda ia contagiar ele. E ele perguntou, quantos banheiros você vai ter? Eu falei, 7. Eu já falei tudo de uma vez. E, na verdade, a gente ia fazer coisas mais simples, ia pôr cimento, mas como ele estava me perguntando, eu falei, vou pôr cerâmica branca, vou pôr azulejo azul. Irmãos, Deus usou esse homem de uma forma tão grande. Ele chegou em Portugal e mandou um container com todas as cerâmicas da casa, com todos os banheiros, com tudo assim, coisa de primeira, coisa que a gente nem imaginava. E ainda construiu essa linda clínica para a gente dentro da missão. Além dele construir, embaixo, o pastor os conheceu lá, embaixo é a clínica dentária e em cima a clínica médica, com todas as aparelhagens, e eles mandam para nós, todos os meses, voluntários para trabalhar nessa clínica. E essa organização, eles pediram para que a gente fizesse da nossa casa uma casa familiar para esses voluntários. Então, eles moram com a gente, não são pessoas crentes, são a maioria meninas que formam, 20 e poucos anos, mas tem sido uma oportunidade de falar do amor de Jesus para elas. Na verdade, elas ficam nos observando, cuidando, correndo para lá e para cá, cuidando da escola, cuidando dos meninos. Aí isso é uma porta que Deus abre para elas perguntar para a gente. Geralmente elas começam... Verdade, e elas participam, irmãos, de tudo que tem na missão, dos cultos, da oração, elas ficam impactadas. E a pergunta que elas fazem para a gente é, por quê? Por que vocês largaram tudo para estar aqui? E a gente tem a oportunidade também de estar evangelizando essas dentistas. Graças a Deus é uma grande vitória ali, irmão. E não cobram nada das pessoas, irmãos. É uma clínica social,
cobra uma taxa bem pequenininha para manter o material, e vai para as ilhas. Elas vão para as ilhas também, elas têm uma clínica móvel e elas vão para as ilhas também ajudar o nosso povo ali. Amém? Pode passar. Essas são as nossas escolas. Irmãos, e Deus usou ele ainda para construir 2 escolas para a gente nas ilhas. Essa escola foi construída pelo senhor Júlio, que não queria ajudar pastor, que não queria ajudar a missão, que só veio conhecer, mas foi movido pelo amor de Jesus. Amém? Pode passar. Esses são os batismos que nós já fizemos ali, né? Na igreja de Bissau, na igreja das ilhas. Pode passar. Batismo nas ilhas, na ilha de Uno, na ilha de Nhocon, a última ilha, irmãos. Nessa ilha a gente demora mais ou menos 14 horas para chegar com a canoa, mas já fizemos um grande batismo ali. Nessa ilha aqui é que o nosso capitão da canoa, porque nós temos 6 trabalhadores na canoa. Tem o capitão, o motorista, os marinheiros, eles são responsáveis pela canoa. E o mover de Deus foi tão grande que até o capitão se sentiu emocionado e decidiu entregar a vida dele para Jesus. Foi um batismo, irmãos, marcado com a presença do Espírito Santo. A gente tinha que segurar os jovens, senão eles iam para a água fora, falando em línguas, e os pastores pegando, e a maré estava um pouco complicada. E esse capitão, ele ficou assistindo de longe esse batismo. E o Senhor falou com ele, ele aceitou Jesus. Pode passar? Esses são os nossos filhos que eu falei para os irmãos, né? São os nossos meninos das ilhas, que hoje estão fazendo medicina, estudando ali na cidade. Os nossos futuros médicos. Amém? Irmãos, teve menina dessa daqui que eu peguei no colo, outros que a gente fez o parto. E hoje estão ali servindo ao Senhor. Nosso Deus é fiel, né? Coisa linda. Pode passar. A Fádia fazendo pedagogia, a Dó fazendo pedagogia também. Irmãos, todas essas meninas fizeram desde o pré na nossa escola, estudou e hoje são professoras ali. O Fernandinho fazendo advocacia, o pastor conheceu ele lá, esse ano é o último ano dele. Pode passar. E eles fazem também teologia. Lá em Guiné tem uma filial do IBAD de São Paulo, de Jundiaí, abriram em Guiné-Bissau, e nós já a primeira turma nossa foi 9 alunos, agora formou 4, e nós temos mais 6 alunos. O Mano fez inglês superior, porque eu creio que Deus vai levar ele às nações. Amém? Essa é a nossa promessa, né? Esse é o dirigente da nossa sede lá. Esse daqui, o Simão, que foi enviado agora para a Ilha Nova, onde nós implantamos uma igreja lá. Pode passar. Essa é a nossa canoa. É nessa canoa que a gente coloca o povo, faz evangelismo, né? Deus nos abençoe. Pastores andaram nessa canoa, né? É uma bênção. Todo o material de construção, de alimentação vai nessa canoa, porque na ilha não tem nada. Pode passar. Irmãos, o último testemunho que nós temos para contar é que Deus nos abençoou com uma lancha rápida. Nós recebemos uma visita na verdade, uma irmã veio me visitar, que ela foi minha professora, e ela saiu dos Estados Unidos e foi nos visitar, e ela levou um pastor que é casado com a filha dela, mas ele foi visitar outra missão, não foi para a nossa missão. Mas lá na outra missão ele sentiu vontade de conhecer o nosso projeto. E ele veio, ficou com a gente 2 dias, parece, né, amor? Ficou com a gente 2 dias. Quando ele foi embora, ele ficou caladinho, não falou nada. Quando ele chegou lá, ele falou que ia nos dar uma lancha rápida. É o nosso sonho, nós orávamos muito. No mês que essa lancha chegou, irmãos, nós socorremos muitas pessoas ali. Porque a canoa, ela gasta 9, 10 horas para sair. Então, se tem alguém grave, acaba morrendo no caminho. Já morreu muitas pessoas, muitas grávidas. E com esse bote, com essa lancha, a gente faz uma viagem de 9, 10 horas, a gente faz com 3 horas. Só que quando a gente foi em Senegal comprar essa lancha, nós vimos uma outra. E a gente sempre sonhou com a outra. Mas nós falamos, Deus, se é essa que o Senhor nos deu, amém. Nós só temos que glorificar, que já era um valor assim, bem alto, né? Nós compramos essa lancha e viemos, toda alegre, a igreja toda alegre. Quando passou mais ou menos 2 meses, nós recebemos um outro telefonema de um pastor, que já tinha vindo a Guiné-Bissau uns 10 anos atrás. Ele falou assim, olha, eu vou aí em novembro,
e eu quero comprar um bote rápido para vocês, uma lancha rápida. A lancha que nós tínhamos visto lá em Senegal, Deus nos deu ela também. Olha que linda, pode passar? Deus nos deu também outra lancha rápida. Com essa a gente faz o trajeto com 1 hora de tempo. Já socorremos, irmã, mulher grávida que precisava fazer cesárea. Eles ligam para a gente busca, traz e o nome do Senhor é glorificado. Irmãos, é muito interessante. Em todas as ilhas, a igreja está presente na educação, na saúde, no transporte e na parte da evangelização. Então não tem para o diabo, a igreja já tomou posse daquele lugar. Amém? Porque o povo entende que é Deus que está fazendo, que as bênçãos estão sendo alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Conta para os irmãos a experiência da torre de oração, né? Nós temos também lá, irmãos, nós implantamos a torre de oração, que é um projeto da Batista da Lagoinha, né? Nós implantamos e depois disso, pastor, nós vivemos assim, muitos milagres. A cada 1 hora, alguém entra para orar na torre de oração. Então, isso tem feito também grandes milagres. Esse é um pouco do que Deus tem feito ali. Se a gente fosse mostrar todo o trabalho, as escolas, todas as igrejas, ficaria muito grande. Nós resumimos um pouco e desafiamos a vocês a ir lá conhecer o trabalho de perto e participar conosco desta obra. Amém? Alguma pergunta? Ah, sim. Lá foi colonizada por Portugal. A língua oficial do país é o português de Portugal, mas poucos falam a língua. Tem a língua crioulo, que é a língua comercial, e tem os dialetos de cada aldeia, de cada etnia. A Bíblia foi traduzida por uma missionária escocesa em crioulo, que é a língua... Vamos falar um pouquinho só para vocês perceberem? Nona papia um bocadinho na crioulo para poder tomar pé. Nós vamos falar um pouquinho em crioulo para vocês perceberem. Verdade e trabalho do Senhor e gasóleo de trabalho e oração. Na verdade, o que leva a obra do Senhor é o gasóleo, é a oração. Gasóleo é diesel. E não me este para cabantar, falar obrigado, pastores. Para Deus poder fazer esse trabalho, para a maneira que nós estamos ali, nós sentimos, na verdade, Deus que faz. Para Deus fazer o trabalho, porque a maneira que nós estamos ali, nós sentimos que é Deus que está fazendo o trabalho. Até ontem nós éramos missionário, morava, gosto, não conhecido para vós. Até ontem nós éramos os missionários, né, como os moráveis. Hoje... Muito obrigado. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus.